convidamos o senhor Rodrigo Zawadzki, da CHP Brasil, a proferir a sua palestra no painel Geração Distribuída com Fontes Renováveis 2. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou gerente comercial da CHP Brasil e vou apresentar o potencial da região norte para a produção de biogás e a aplicação dessa energia para a geração distribuída. CHP Brasil é uma empresa de base tecnológica nacional, onde nós acreditamos que tanto o campo como a indústria necessitam de tecnologia de qualidade e confiabilidade. Dessa forma, você converter biogás em energia firme é uma maneira de se mitigar impactos ambientais causados pela emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, essa é a maneira na qual a CHP Brasil tem como contribuir com a tecnologia nacional e a contribuição para um mundo melhor. Nós trabalhamos então com o fornecimento de soluções para a geração de energia a gás, tanto gás natural como biogás, através da fabricação de geradores de alta eficiência elétrica de pequeno e médio porte. E na CHP Brasil nós acreditamos na modularidade de máquinas para a operação de usinas. Existem grandes vantagens, principalmente quando você pensa na geração distribuída, em você operar com uma quantidade maior de máquinas, por exemplo, num cenário para atender 1 megawatt. Então, existem algumas questões envolvidas aí, por exemplo, todo e qualquer gerador ele tem um mínimo de potência que é recomendável para ele trabalhar. Esse mínimo normalmente está em torno de 30% da potência nominal. Tá? Então, para uma usina de 1 megawatt, com um único gerador, você teria aí 30%, seriam 300 kW. Se você for atender a mesma potência, só que com 4 geradores de 250, 30% de 250 são 75 kW. Ou seja, para essa usina com 4 máquinas, ela atender principalmente uma carga menor, é muito mais fácil através da sincronia do funcionamento de uma máquina, ou 2, ou 3, ou 4 máquinas. Assumindo essas cargas, você consegue entregar a mesma quantidade e qualidade de energia em menor carga em relação àquela com a carga maior. Tá? Além disso, existem outras condicionantes também. Por exemplo, a questão de manutenção. As paradas de manutenção que são necessárias para troca de óleo, troca de alguma peça consumível, quando você tem mais de uma máquina numa usina, você continua tendo geração de energia porque uma máquina está parada enquanto as outras continuam produzindo. E se você tiver um único gerador grande para atender isso, necessariamente a parada do equipamento para manutenção ou até mesmo uma falha eventual que ele possa sofrer, vão representar uma interrupção do fornecimento de energia. Nas soluções, então, para geração de energia biogás, nós precisamos encarar que isso é uma integração de fatores. Né? Então, a solução ela deve ser olhada como um todo. Né? O resultado final da performance, do desempenho dessa usina, depende de uma integração de fatores que começa lá mesmo, por exemplo, na criação dos animais, na forma na qual esse dejeto ele é retirado e alimentado dentro de um biodigestor. O controle operacional que é dado a esse biodigestor, muito importante. O tratamento do biogás, existem diferentes tecnologias com diferentes custos de implementação e custos de operação que vão te dar diferentes resultados de qualidade de purificação do biogás. Então, a análise do biogás ela também tem um papel muito importante para te dar garantia que não só a qualidade, mas também a quantidade de biogás vai ser suficiente para a geração de energia. Até mesmo o modo de operação dessa usina, o nível de automação que foi implementado sobre ela, tudo isso vai definir o resultado final do desempenho. Então, trazendo esses fatores, essa realidade aí para o biogás como parte das soluções para a geração distribuída, existem alguns critérios que, embora bastante conhecidos e um pouco batidos, são ainda muito importantes da gente comentar. Então, hoje em dia, a matriz elétrica nacional
ela está se tornando relativamente vulnerável. Muito pela participação de algumas fontes intermitentes de geração de energia. No Brasil, a geração de energia também, você produz e tem que distribuir em grandes distâncias, né? Isso traz um índice de perda muito grande, né? Podendo chegar até 20% da energia produzida sendo perdida na transmissão. As consequentes recessões e crises econômicas, elas vêm trazendo uma certa retração. As concessionárias estão diminuindo os seus investimentos. Isso coloca em risco o sistema elétrico pelo aumento da possibilidade de apagões. E até mesmo quando a gente pega aí o foco da região norte, é muito comum a entrega de energia com baixa qualidade por algumas concessionárias, com muita oscilação de tensão e também com índice de interrupção de abastecimento também muito grande. E até mesmo hoje em dia, com essa questão da pandemia, o aumento de inadimplência está sendo muito grande. Então, num cenário onde é necessário manter a concessionária sempre viva, querendo ou não, em algum momento isso vai levar a um aumento de tarifa. Então, quando a gente pega a congruência de todos esses fatores, as energias renováveis, elas desempenham um papel de grande importância e estratégico nesse cenário. Então, por exemplo, nessas fontes renováveis, a eólica e a fotovoltaica, elas são fontes incríveis, né? Porém, elas são intermitentes. Ao ser intermitente, isso traz um aumento de complexidade para a operação do sistema elétrico. Há a possibilidade de se tornar essas fontes com uma energia constante, mas para isso você precisa geralmente utilizar uma bateria. A bateria ela tem ainda uma questão de seus impactos ambientais durante a produção ainda são relativamente grandes. E também o custo muitas vezes não é muito de acordo com a realidade nacional. Já o biogás, ele mostra um contraponto nesse aspecto, porque é uma forma de energia firme e despachável, que não necessita de bateria nenhuma. Na verdade, o próprio biodigestor ele já funciona como um grande acumulador de energia. O biodigestor ele possui um balão inflável chamado gasômetro, que atua como um tanque, acumulando esse biogás, que é prontamente convertido em energia elétrica e despachado na rede. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: na disponibilidade, na existência de resíduos orgânicos, efluentes, qualquer tipo de resíduo que possa passar por uma etapa anaeróbia de degradação, o biogás com certeza vai ser o melhor modelo de negócios. Independente da modalidade de GD que você queira atender, o biogás vai te produzir energia firme 24 horas por dia e prontamente despachável na rede. Bom, então é interessante a gente observar o crescimento das plantas de biogás no Brasil. Esses dados aqui são um levantamento técnico feito pelo CI Biogás. Então, na verdade, a gente tem não só as plantas para uso de biogás para geração elétrica, mas também para geração térmica. Tá? Porém, o que eu quero observar aqui é a questão da tendência. Então, nos últimos 10 anos, nós saímos de algo em torno de 50 plantas de biogás para hoje em dia já um pouco mais do que 500. Então 10 vezes maior. Existe um marco para nós no biogás que é o ano de 2014, que é um dos principais anos do ProBiogás, um programa de desenvolvimento do biogás no Brasil. A partir de 2014, a gente nota que esse crescimento do número de plantas ele vem sendo cada vez mais acentuado. Tá? O que mostra até mesmo uma linha de tendência exponencial. Tá? É lógico que aqui, na verdade, isso não vai representar 100% da realidade nacional, porque são as usinas que estão cadastradas no Biogás Map, que é um serviço prestado pelo CI Biogás. Porém, de novo, o que eu quero observar é a tendência. E ao olhar o mapa, nós notamos que na região norte, a gente tem a menor quantidade de plantas de biogás. Aí, é claro que isso, no olhar de um otimista, como nós que atendemos o biogás somos, isso, na verdade, é uma região de um potencial incrível ainda a ser explorado. Ok, qual é esse potencial, então? Bom, o levantamento feito pela Biogás, que é a Associação do Biogás, Associação Brasileira do Biogás,
Traz aí, o setor sucroenergético e saneamento, eles vão responder por algo em torno de 500 a 600 gigawatt-hora no ano. Seriam os menores potenciais, porém, valores já com uma grandeza muito interessante. Em primeiro lugar, você tem disparado a produção animal, em torno de 4.600 gigawatt-hora no ano. Em segundo lugar, a produção agrícola, com algo em torno de 1.400 gigawatts. Se nós somarmos os 4 critérios, você tem 76% do consumo residencial da região norte, consumo elétrico residencial da região norte no ano de 2018. Ou seja, um potencial muito grande, ainda muito pouco explorado, então muito mercado a ser desenvolvido. Bom, se esse mercado ele é pouco explorado, então eu queria finalizar aqui trazendo um pouco da importância de se explorar isso, né? A importância de você ter o biogás como um vetor do crescimento e um vetor do desenvolvimento da geração distribuída no país, né? Então eu trago aqui alguns cases de clientes nossos. Essa é uma granja de suínos, que nós temos um gerador CHP 400, né, a biogás, operação contínua, regime contínuo, exportando em GD, é uma média de 160 megawatt-hora no mês que está sendo exportado, né? Então, trazendo novamente essa questão da integração dos fatores para a operação da usina, nós temos nessa usina o nosso sistema, uma tecnologia de desumidificação do biogás, que ela é bastante diferente do que você normalmente encontra aí nas plantas de biogás pelo Brasil, porque na CHP Brasil nós acreditamos que a compressão seguida do resfriamento é a melhor forma de se obter um biogás seco com alta eficiência e entregando uma maior eficiência elétrica no próprio gerador, né? E também nós trabalhamos com o processo de dessulfurização através da microaeração, que nós acreditamos também que seja a melhor forma, já que os filtros eles não conseguem dar eficiência e garantia de qualidade para um biogás, principalmente em altas concentrações de H2S, né? Então nós trabalhamos com um sistema de microaeração para dessulfurização, através de uma parceria com a empresa alemã, que é a Avit, onde nós desenvolvemos então esse sistema que dá uma garantia de qualidade e de estabilidade de dessulfurização muito maior. Então tudo isso para dizer o seguinte: é importante essa integração de fatores, é importante que tudo isso seja muito bem cuidado, muito bem pensado, porque nós precisamos entregar energia firme na rede. Ela tem que ser despachada com uma qualidade e com poucas variações, sem intermitência, né? Então eu trago aqui um gráfico do sistema de monitoramento remoto dessa usina, né? Onde a gente nota nesse gráfico da esquerda a disponibilidade média mensal de usina, que você tem aí acima de 90%, né? No gráfico do meio a gente tem a potência imediata que está sendo gerada na usina. A gente nota que uma oscilação ela é muito pequena, a faixa de oscilação é muito pequena. Apenas a título comparativo, eu trago no gráfico da direita o exemplo de uma usina fotovoltaica gerando, até mesmo em horário de pico, próximo das 2 horas da tarde, você tem ali em 3 minutos uma queda de 39% na potência que está sendo gerada, né? Então é essa intermitência que causa uma complexidade na operação do sistema elétrico. Ao contrário de que uma fonte firme, ela te dá uma segurança muito maior para a operação do sistema elétrico. E aí, esse é um dos grandes fatores que o biogás é um dos principais vetores do crescimento do setor elétrico e principalmente do crescimento da GD no país. É a entrega da energia firme e prontamente despachável. Bom, já que a gente está falando de região norte, então eu trago aqui também um cliente na região norte, no município de Manaus, um aterro sanitário. Embora o potencial desse aterro seja muito grande, nós começamos aos poucos, nós começamos pequenos, né? Começamos com um único gerador, um gerador CHP 300, são 170 kW de potência para geração em regime contínuo, também exportando energia em GD. Bom, eu acredito que seja isso. Agradeço a organização do evento pelo convite e
fico à disposição para esclarecimento de dúvidas e também para qualquer pessoa que queira fazer contato conosco. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Rodrigo Zawadzki, da CHP Brasil, por sua apresentação.